Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui o nosso estudo em Apocalipse e estamos no assunto A Visão dos Vencedores, que já foi gravado um hino com esse assunto, ou um vídeo com esse assunto, e quero ainda continuar esse assunto aqui, que falta pouca coisa para ser concluído, a visão dos vencedores, mas logo entraremos no assunto a salvação e o reino. Então irei emendar aqui essa salientação aqui do assunto a visão dos vencedores. Terminando aqui, irei emendar com o assunto a salvação e o reino. Então vamos lá. Deus abençoa, né, cada um nessa manhã. Sejam bem-vindos ao estudo de Apocalipse em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e os santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Quando o Senhor tornasse o rei e o reino do mundo tornasse o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, então esse será o tempo para se dar a recompensa aos santos, aos pequenos e aos grandes. Em outras palavras, o tempo do reino é o da recompensa. Quando o reino vier, a recompensa virá também. Sabe-se que a recompensa é a obtenção da coroa e do trono, que é uma coroa. Não é simplesmente um chapéu esculpido em ouro ou enfeitado com diamantes. Representa uma posição no reino e uma glória no reino. Uma coroa representa algo. Quando alguém perde a coroa, perde o poder que ela representa. A coroa é o símbolo do reino. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Deixa eu repetir esse versículo. Pois quem é a nossa coroa, a nossa esperança? Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Pergunta Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo não queria ganhar nada para colocar na cabeça. Sabia que a coroa era uma posição no reino. Para recebê-la é necessário que o crente seja aprovado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12 e também 1 Pedro 5, versículo 4. Jesus advertiu a igreja de Filadélfia contra o risco de se perder a coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Assim como a coroa, o trono também é uma recompensa para os vencedores. Trata-se o trono apenas de uma cadeira grande adornada? Ele é um símbolo do reino. Representa uma posição no reino. É a autoridade e a glória do reino. Quando se diz que é o rei de determinado país perdeu o trono, estamos afirmando, na verdade, que ele perdeu o seu reino. O trono e a coroa em si mesmo não são significativos. Existe o seu reino. Ou melhor, existe apenas para simbolizar o reino. Em outras palavras, a recompensa é o reino. A Bíblia mostra-nos claramente que, aleluia, simplesmente o reino. Aleluia, glória a Deus. E encerrando aqui essa parte de a visão dos vencedores, vamos emendar aqui com um outro assunto mais paralelo a esse, que é a salvação e o reino. O reino não será apenas o tempo em que os crentes aprovados receberão a recompensa. Podemos dizer que o próprio reino é a recompensa. É realmente fundamental entendermos a diferença entre ser salvo e ser recompensado com o galardão do reino. Muitos se contentam apenas com a salvação, mas ela é apenas a porta de entrada e, uma vez que a ultrapassamos, o Senhor deseja que prossigamos até recebermos o reino. A salvação pela graça, o reino pelas obras. A salvação é uma dádiva. A palavra do Senhor nunca ensina que ela pode ser adquirida pelas obras. Ela é gratuita. Ninguém pode comprá-la. Por isso Jesus a comprou para nós. Devemos ser radicais com o fato de a salvação ser pela graça e nada mais. A salvação não virá com confissão a salvação não virá com confissão do nome do Senhor, mas a quebra de maldição ou confissão acompanhada de atitude de deixar de fumar ou mudar de roupas ou por qualquer outro meio. É um presente que nos chega pela graça, mediante a fé. É graça, unicamente graça. Deixa eu repetir aqui que parece que eu não expliquei direito aqui. Aleluia. Diz assim: confissão acompanhada de atitude. Deixa eu voltar, perdão. A salvação não virá com confissão do nome do Senhor,
mas a quebra nos virá. Mas a quebra de maldição ou confissão acompanhada de atitude aqui atrapalhou um pouco a digitação, aqui ficou ruim de tocar em frente, mas vamos aqui. O verdadeiro convite do Senhor é: venha do jeito que você estiver. Ah, entendi. A salvação não vem acompanhada de atitude de deixar de fumar, ou mudar de roupa, ou por qualquer outro meio. É um presente que nos chega pela graça, mediante a fé. É graça, unicamente graça. O verdadeiro convite do Senhor é: venha do jeito que você estiver, mas venha. Ele não diz para primeiro nos lavarmos ou primeiro mudarmos de vida. É o Senhor que vai mudar a nossa vida. Este é o Evangelho da Graça, ou seja, é a provisão para a salvação. Aleluia. Isaías 55, verso 1, diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei, sim. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, verso 1. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Dom é igual a presente. A salvação é um presente que nos é dado de graça. A única condição é que creiamos. Se crermos, então somos salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. A salvação acontece num instante. O nosso espírito regenera-se quando recebemos a vida eterna dentro de nós. A salvação é a porta de entrada. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Ela é uma questão que diz respeito ao inferno, mas ao ser vencedor aponta para a recompensa. Muitos estão